Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as leituras concluídas desse mês e as leituras que estão em andamento. Bom, eu vou começar pelas leituras que eu já concluí, que estão aqui. Eu vou começar pelo clássico da literatura americana, que já tem resenha no canal, que é A Letra Escarlate. A minha edição é da Penguin Companhia, de Nathaniel Hawthorne. E A Letra Escarlate, ela é um clássico da literatura americana, como eu já disse, né? Ela conta a história de uma mulher que ela é casada, só que o marido dela não mora com ela, ela se casou e ele enviou ela para uma cidade que se chama Salem e que ficou muito conhecida na história, uma história real que aconteceu nessa cidade, que foram pessoas, mulheres, a maioria mulheres, né? Mas também haviam homens entre eles que foram acusados de bruxaria nessa cidade. Houve um interrogatório de mais de 200 pessoas e 20 dessas pessoas foram enforcadas, acusadas de bruxaria. Algumas foram torturadas e algumas outras morreram na prisão. É uma obra de ficção, mas aqui o autor ele inseriu algumas pessoas que realmente existiram na história e que ele conheceu, que passaram pela vida dele e das quais também ele trabalhou junto, e ele coloca o nome aqui e você vai saber quem são esses personagens que realmente existiram, porque existe uma explicação aqui atrás que deveriam ser as notas de rodapé, mas eles não estão no rodapé, eles estão aqui na parte de trás do livro. Essa mulher é uma mulher, é uma personagem fictícia, né? Mas poderia muito bem ter sido uma mulher daquela cidade, que morou naquela cidade. Porque por ela ter um relacionamento extraconjugal, ela engravidou e ela foi acusada de adultério. E a história começa com ela sendo acusada, né? E ela não fala quem é a pessoa com o qual ela se relacionou, né? Ela fala que ela nunca vai contar isso. Ela deveria ser enforcada, mas as autoridades resolvem que enforcar ela seria acabar com um crime assim muito fácil. Então eles resolvem colocar uma letra A no peito dela, qual ela mesma bordou, e que ela anda com esse A, com essa letra A pela cidade. É a marca que ela tem para mostrar que ela é uma pecadora. E ela é isolada da cidade, as pessoas não conversam mais com ela, né? Ela é afastada de todas as atividades da cidade. E onde ela passa, as pessoas saem da sua frente, ou maltratam, ou xinga. Mas ela não se deixa abater por aquilo, ela se torna uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que ajuda todo mundo, apesar das pessoas não aceitarem ela. Isso não impede ela de ser uma pessoa boa. E ela mostra para aquela cidade que ela não é aquilo que eles acham que ela é. É uma história muito bonita. Ela realmente não vai dizer quem é a pessoa com quem ela se relacionou, mas claro que você vai descobrir aqui facilmente aqui no livro que o marido dela também sumiu durante esses 2 anos que ela viveu nessa cidade sozinha. Ele nunca mandou notícia, ele nunca escreveu cartas, ela não sabia onde ele estava, nem se ele estava vivo, nem se ele estava morto. Mas ele vai aparecer também aqui no livro e ele também vai acusar ela. Ele também vai ser uma pessoa que vai ser um peso na vida dela. E recomendo muito. A leitura é rapidinha, é uma história que você lê facilmente, né? E a história é realmente muito interessante, você não vai ver nem a hora passar. Já tem um vídeo no canal sobre esse livro, que eu também conto um pouco sobre a história de Salem. No vídeo eu conto com mais detalhes. Assistam lá. O próximo que eu terminei
é A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. O meu é da Biblioteca Azul, essa edição minha é da Biblioteca Azul. A história é de uma mulher que está na faculdade, né? Aqui ela começa o livro falando que ela está na faculdade, ela faz uma faculdade de jornalismo e ela ganhou uma bolsa de estudo para passar um mês em Nova York e aprender lá, fazer um estágio, né? E ela, só que apesar de ser o que ela mais queria na vida dela, ela não consegue se sentir feliz com essa conquista dela. Depois que acaba esse estágio, ela deveria ir para uma faculdade da qual ela não passou. Isso faz com que ela se sinta triste, deprimida, e ela não quer viver na casa dela junto com a mãe dela, né? Ela queria outras conquistas na vida dela, mas ela se sente cada dia mais incapaz de conseguir essas conquistas que ela tanto almeja, né? E ela tem alguns distúrbios, ela tem muitos pensamentos de tirar a própria vida, ela fica planejando modos de tirar a vida dela. No começo, você vai entender, você está entendendo o que está acontecendo, mas para o final eu achei que ele começa a ter, é como se os pensamentos dela realmente ficassem todos embaralhados. Ela começa a ter pensamentos muito diferentes uns dos outros e ela já não é mais a mesma pessoa do começo do livro. Eu achei muito interessante. Ainda preciso pensar mais sobre esse livro. Quero pesquisar mais sobre a vida da Sylvia Plath. Ela realmente tirou a própria vida. Ela foi uma escritora. Esse é o único romance dela, pelo que eu pesquisei até agora. Esse foi o único romance dela, mas ela foi escritora de poesias, textos e em jornais e revistas. Mas eu ainda preciso aprofundar mais sobre ela. Ela teve um relacionamento também com um poeta, um relacionamento também muito conturbado, com muitos problemas, e que também pode ser, né? Talvez pode ser um dos fatores que também levaram ela a tirar a sua vida. Mas eu vou falar isso com mais detalhes quando eu fizer o vídeo, que eu ainda preciso pesquisar mais sobre o assunto. Tomar mais um gole do meu cafezinho aqui. Agora que eu reparei que eu não passei batom, né? Ah, mas vocês não estão aqui para ver meu batom, vocês estão aqui para saber dos livros que eu li, não é? Então vai sem batom mesmo hoje. Outro que eu comecei a ler foi Pachinko, de Min-Jin Lee, acho que é assim que fala, né? Min-Jin Lee, não sei se é. É um livro coreano, mas eu estou bem no comecinho, mas eu já vi que vai ser um livro muito interessante. Olha, tem algumas imagens aqui, não sei se dá para ver, no começo dos capítulos. Ele é desenhadinho, uma história muito interessante até agora. E o pedacinho que eu conto, o pedacinho que eu li até agora, que eu estou na página 24, até o que eu li agora, é uma família, né, que tem um filho, que ele tem um problema no lábio, né, aquele lábio leporino, e ele é de uma família muito, muito humilde na Coreia. Os pais têm uma pequena pensão, dá para notar que é tudo muito precário, muito pobre. E ele vive com os pais, né? E eles não têm esperança de que um dia ele case, porque eles acham que não tem ninguém ali na vila onde eles moram que queira se casar com ele. Até que aparece uma pretendente e eles se casam, né? Eles têm uma filha, e agora é a esposa dele que está tomando conta dessa pequena pensão. É uma pensão de pescadores, né? Eles vêm trabalhar e ficam ali. E agora, ela encontrou, até agora, a parte que eu li, apareceu um hóspede nessa pensão dela, que está doente, e ele vai embarcar, ele era para embarcar
para vir para o Japão. Porque nesse período aqui o Japão está dominando a Coreia, né? Eles entraram na Coreia e eles estão dominando o território coreano. Esse japonês agora chegou lá na pensão e agora eu não sei o que vai acontecer mais. Ele só falou para ela que ele vai ficar lá aquela noite porque ele vai embarcar para o Japão no outro dia. E até agora eu só sei isso. Agora eu vou começar. Junho de 1932. É o próximo capítulo que eu vou começar a ler. E no meu Kindle eu estou lendo, deixa eu abrir aqui, A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. Eu já fiz um livro aqui sobre essa autora, Rosa Monteiro, que eu gostei demais. É um livro muito interessante que fala da saúde mental dos escritores, pintores e todos os artistas, né, que ela teve contato, e sobre psicologia, que ela fez um pequeno estudo sobre isso, e ela escreveu o outro livro que se chama O Perigo de Estar Lúcida. E agora eu comecei a ler A Louca da Casa. Já li 60% do livro e tá legalzinho, até agora estou gostando mais do outro. Mas ela também fala da mesma coisa, mesmo, quase o mesmo assunto, só que não é saúde mental, é sobre a escrita, o modo criativo que os autores usam para escrever seus livros, algumas experiências que ela teve com atores, a sua vida amorosa. Ela fala também de alguns autores que ela gosta. Ela está falando sobre como eles escrevem e algumas coisas que aconteceram na vida desses autores também. E é interessante, mas eu gostei muito mais do outro. Ela escreve alguns fatos também, que ela está falando sobre alguns acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que é bem chocante. E são relatos de experiências de pessoas que ela gosta, do meio literário, experiências dela, que fizeram com que ela se tornasse a pessoa que ela é e como isso influencia na escrita dela e dessas outras pessoas que ela vai citar ali no livro. Bom, esses foram os livros que eu li e que eu estou lendo, né, que estão em andamento ainda. Todos esses eu ainda vou vir aqui falar para vocês sobre eles e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Todos os links desses livros estarão aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!